Olá, seja bem-vindo ao sexto episódio da série Figma Primeiros Passos. Eu sou o Cadu e nesse episódio vou falar sobre o componente de texto, criação e edição básica de textos dentro do seu projeto no Figma. Então pegue sua água, seu café ou seu energético preferido e bora nessa. Bom, então hoje vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta de texto do Figma, né? Importante lembrar que quando a gente fala de texto, a gente tem que saber que para eu criar um texto ou editá-lo, primeiro eu preciso estar com a permissão de edição no projeto. Ou esse projeto ele precisa ser meu, tá? Então isso é muito importante. Muitas vezes, quando estamos trabalhando em projetos colaborativos, por exemplo, as pessoas compartilham apenas com o modo visualização. Tá? E nesse modo, né, apenas visualização, você não consegue editar ou criar elementos de texto dentro do projeto. Vou mostrar para vocês. Esse aqui, por exemplo, eu provavelmente só estou com o modo visualização. Onde eu vejo isso, Cadu? Bom, nessa barra superior central você tem o nome do projeto e ao lado você tem as permissões que você tem nele, é View Only. Tá? Então, provavelmente, se eu pegar um elemento de texto e tentar editá-lo, eu não consigo. Tá? Aí a dica é, para caso você precise mesmo fazer uma edição em um projeto que está modo visualização, você pode duplicá-lo, tá? Para os seus rascunhos e aí você consegue fazer a edição ou a criação de novos elementos, tá? Então, para a gente começar o vídeo, falar sobre o assunto de texto, eu vou abrir o nosso projeto, Primeiros Passos. E para quem assistiu o vídeo passado, pegou a dica muito boa de zoom, tá? Shift 2, ele coloca a área selecionada inteira na minha tela, né? E bom, aqui então nós estamos no exercício de texto. E falando um pouquinho sobre esse componente, tá? Primeiro vamos aprender a inserir um texto dentro de um projeto, dentro de uma área, de um frame, onde quer que você queira, né? Primeira coisa, comando de teclado, tá? Tecla T do seu teclado já habilita o modo de criação de texto. Ah, não quero usar comando de teclado? Tudo bem. No Figma, em cima nós temos o ícone, tá? Que representa a letra T. Só clicar sobre esse ícone também a ferramenta já fica em modo de inserção de texto. Para inserir um texto dentro de um projeto, você tem duas formas, tá? E isso é muito legal eu explicar para você. Se você der um single click, né, então um clique único em qualquer área do seu projeto, ele já vai entrar no modo de edição de texto. Você vê que a barra lateral ela já altera para as propriedades de texto. E desse modo eu posso começar a digitar qualquer coisa, tá? Dá Enter, ele quebra a linha. Edição normal, como se eu estivesse escrevendo um parágrafo no Word, tá? Por que eu fiz questão de dizer que eu dei um clique único, tá? Porque quando você dá um single click, ele constrói o teu texto, tá? Ele abre o teu texto no modo auto width, né? Quer dizer, ele pega a largura do texto que você quiser. Conforme você for digitando, tá? Ele vai escrevendo e aumentando a tua área, a tua largura desse bloco de texto que você está criando. Diferente de se você acionar a ferramenta de texto, então eu vou selecionar o ícone texto aqui em cima. Em vez de dar um clique simples, eu vou clicar e arrastar, ou seja, eu estou definindo uma área que eu quero utilizar para texto, tá? Então tem essas duas maneiras de você inserir texto no teu projeto. Clicando uma vez só, e aí você coloca o texto do tamanho que você desejar, você vai escrevendo e ele não tem essa limitação do tamanho, ou então você clica e arrasta, e aí você cria uma área de texto de um tamanho fixo, tá? Então conforme eu vou digitando, quando chega no final daquela área que eu delimitei, ele quebra automaticamente a linha, tá? Então isso é muito interessante, vale a pena tá passando com você. Bom, fora isso, é bom a gente conhecer também a barra de propriedades de texto, tá? Que o Figma traz. Sempre que eu seleciono um elemento de texto para fazer alguma edição, o Figma ele me traz aqui algumas ferramentas úteis para eu formatar, diagramar, né? E colocar estilo nesse texto. Então vocês veem aqui,
tem um painel, né, exclusivo chamado teste, tá? E aqui eu consigo fazer todas as configurações que eu precise fazer, tá? Vou dar um zoom nesse texto aqui, pronto. Para que você consiga fazer uma edição desse texto. Então, primeiro, eu tenho aqui a seleção de fonte, tá? E você pode selecionar qualquer fonte que esteja disponível aí no seu computador. Eu vou falar mais um pouquinho sobre fonte daqui a pouco. Tem, tem uma curiosidade bem bacana a respeito de fonte, tá? E você também tem outras opções, né? O alinhamento do texto, a direita e esquerda centralizado, né? O alinhamento vertical, o próprio tamanho do texto. Então veja, quando eu selecionei esse elemento, ele está no modo aqui que é o Fixed Size, né? Então ele tem um tamanho fixo. Se eu digitar qualquer coisa aqui dentro, ele sempre vai respeitar esse tamanho, mas eu posso colocar ele no Auto Width. Então isso aqui é aquela questão que eu falei, né? Clique simples, ele já entra nesse modo aqui de tamanho automático, tá? E se eu clicar e arrastar, ele entra nesse modo de Fixed Width. Aqui eu também consigo alterar o peso da fonte, tá? Conforme disponível aí na sua máquina, e também o tamanho dela, tá? Eu não vou entrar em detalhes em cada item de formatação. É interessante falar aqui desse painel, pessoal, e às vezes passa batido, muita gente bate cabeça em relação a isso. Por exemplo, se eu quiser colocar um itálico, tá? Itálico não, se eu quiser sublinhar esse texto, como que eu faço, né? Então, a ferramenta, ela não está disponível logo de cara, tá? Mas ela está disponível através desse ícone de mais opções, tá? Type Details. Então, quando eu clico nesse ícone, olha só, ele me abre outras opções, tá? Para estilizar o meu texto. Então, tem aqui, ó, a opção de underline. Quando eu clico, pronto. E aqui, o legal dessa área de mais opções é que ele te traz uma pré-visualização, né, de como vai ficar o teu texto, um preview, né, do que vai acontecer caso eu selecione uma dessas opções disponíveis, tá? Então é bem interessante isso, tá? Muita gente não percebe que existe esse ícone aqui do lado e fica batendo cabeça procurando as outras opções, né, de estilização de texto, tá? E agora falando um pouquinho mais sobre fonte, eu disse que tem uma curiosidade interessante e realmente é o seguinte: caso você esteja utilizando o Figma na versão web, ou seja, você usa ele no navegador de internet, você deve ter percebido que não são todas as fontes que aparecem para você, tá? Por quê? Porque por padrão o Figma ele disponibiliza para a versão web da ferramenta apenas as fontes do Google Web Fonts, tá? Caso você precise e queira utilizar uma fonte que ela está no seu sistema operacional, Windows ou Mac, tá? Você tem duas opções. Ou você baixa a ferramenta na versão desktop, e aí quando você viu o nosso primeiro vídeo, o nosso segundo vídeo, né, que o primeiro foi um audiobook, o nosso segundo episódio, né, que era o vídeo, vocês viram como baixar essa versão desktop, então você pode usar ela. E aí nessa versão desktop, que por exemplo é a que eu uso aqui, tá? A que eu estou usando, você já tem acesso automático às fontes instaladas no seu computador. Ou então você precisa baixar o instalador, o Font Helper do Figma. Esse instalador, tá? Ele faz a ponte entre o teu navegador e as fontes locais do teu computador. Então você consegue utilizar suas fontes locais mesmo utilizando o Figma Web. Tá? E agora eu vou mostrar para você onde você consegue fazer um download desse instalador. Muita gente também tem dificuldade em descobrir, tá? Aonde baixa o plugin que permite usar as fontes locais do computador. Então, quando eu acesso aqui, ó, figma.com/downloads, tá? Eu tenho essa opção de fonte installers, e aqui eu tenho um instalador tanto para Mac, tá? Quanto para um Windows. E aí é só você instalar esse plugin no computador. Vou mostrar aqui para você. É bem tranquilo, tá? Ele tem uma instalação guiada, tá? E aí é só você instalar e você vai ter acesso às fontes locais do teu computador. Eu lembro que uma vez me perguntaram, Cadu, eu instalei esse plugin do Font Helper, mas eu migrei para a versão desktop, eu baixei e preferi utilizar ela dessa forma,
Tem como eu desinstalar esse plugin do Font Helper? Tem, tá? Tem como desinstalar. Mas ele é bem escondido, essa opção aqui dentro da documentação. Então eu vou colocar o link para vocês desse programa para desinstalar o Font Helper, tá? Porque fica mais fácil, porque para você baixar ele pelo site do Figma, você precisa vir aqui na documentação de Help, e aqui na parte de texto, você tem que entrar num artigo que fala sobre fontes locais do computador, e aqui dentro, olha só, você vai ter um conteúdo aqui falando sobre essa aplicação para desinstalar, tá? Então isso não é muito claro e o acesso é bem dificultado aqui dentro da documentação. Então vou colocar esse link, tá, na descrição desse vídeo para que você possa utilizar com maior facilidade, tá? Bom, que mais que eu posso falar sobre edição de texto? Porque basicamente, pessoal, trabalhar com texto no Figma para criar texto é isso, e para estilizar texto é bem aqui nessa barra de ferramentas, tá? Como que eu faço para editar texto, então? Agora eu ensinei a criar, né? Então a gente tem a ferramenta que é o T, tá? O comando de atalho do teclado, ou então clicando no ícone de texto aqui em cima, mas agora eu quero editar, tá? Então já inseri, agora eu quero editar. Bom, editar você tem duas opções. 2 cliques em qualquer elemento de texto, então ele já abre o bloco para edição. Então aqui você pode excluir, né, e editar os seus textos, tá? Ou então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui nesse arquivo, ou então você seleciona o bloco de texto que você quer editar. Ó, tá selecionado, e aperta Enter do seu teclado. Pronto. Ele também entra em modo de edição, tá? Quais mais edições que eu possa querer fazer no meu texto? Então deixa eu tirar primeiro o underline aqui que eu coloquei, para deixar o arquivo como original. Vamos supor que eu quero colocar um link no meu texto. É interessante eu falar, assim, eu sei que a funcionalidade de link ela é meio que a parte, né? Mas tem muita relação com a parte de texto. Então é bacana a gente estar comentando sobre isso. Bom, para exemplificar, eu vou copiar esse link que está aqui na minha URL, tá? E caso eu queira colocar um link e um texto no meu projeto, basta eu selecionar esse texto. E aqui em cima, centralizado, superior, eu tenho o ícone de Create Link, tá? Uma vez clicando nele, ele me abre aqui uma barrinha, tá? Confesso que não sei se é a maneira mais intuitiva de se inserir link dentro do Figma, talvez colocar uma opção aqui na barra de ferramentas, dá uma dica aí pro pessoal. Mas ele abre aqui como se fosse um balãozinho de chat, tá? E aí eu posso dar um Command V, inserir o meu link que eu quero abrir, e olha só, ele automaticamente já configura o meu bloco de texto com underline, né? E se eu clicar uma vez, eu tenho a opção de abrir esse link ou editá-lo, tá? Tem outra forma de inserir link, Cadu? Tem. Tá? Eu também posso clicar uma vez e Command K ou Ctrl K do Windows, ele faz a mesma ação que eu clicar no ícone aqui em cima, tá? E aí eu posso colar o link e pronto, ele aplicou. Tem uma outra forma, ainda tem uma terceira forma de você inserir link no teu projeto, pessoal, vou mostrar para vocês. Basta selecionar o texto, tá? E uma vez que você já tem o link copiado para o seu clipboard, basta dar um Ctrl V com o texto selecionado, ele já aplica o link em cima desse conteúdo. Olha, isso é bacana, né? Muita gente não conhece essa funcionalidade do Ctrl V direto, tá? E isso é muito legal. É bem interessante. Tem coisas que você aprende assim, usando a ferramenta mesmo, que na documentação não está muito explícito e muito claro, mas você vai aprendendo conforme você vai usando, tá? E sobre texto é isso. Existem algumas outras funcionalidades, mas acaba que entrando num modo assim que já é mais avançado, tá, de uso da ferramenta, como por exemplo utilizar texto para criar alguns componentes, né? Utilizar texto para trabalhar com auto layout, mas talvez isso seja material para um curso um pouco mais avançado. Para esse treinamento Figma Primeiros Passos,
É isso que eu passei agora sobre texto é o que é importante e com certeza dificilmente dentro dos seus projetos você vai precisar de algo ou algum recurso mais avançado que esse. E é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e esteja ansioso para o próximo episódio, onde vou falar sobre a funcionalidade de colaboração, como por exemplo compartilhamento, comentários e outras funcionalidades. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo episódio.